E aí, pessoal, Gramatique na área, beleza? Pessoal da PM, tudo preparado, beleza? Hoje nós vamos trabalhar o tópico 12 e o tópico 13 lá do edital, né? A gente estava aqui muito preocupado com aquela questão do que... tem o tópico 1 também, a gente vai falar sobre os indígenas, né, professor? Exato. Que não está aí no curso. O pessoal tem perguntado, professor, quando eu vejo um índio, eu corro atrás dele. Não corra não, que ele vai correr atrás de você. Então, não venha não com esse negócio. Ei, o tópico de hoje, esse aqui, nós vamos falar a respeito daquele processo sobre a formação cultural de Sergipe. E tem algumas coisas que eu estava observando com relação à Selecom, é que ela utiliza muito termos assim. Eu quero saber primeiro o que é cultura e depois vai me perguntar que tipo de cultura é aquela. Professor, são as definições sobre cultura. É isso que a gente vai analisar aqui nessa aula, tá certo? Professor, caramba, eu não estava esperando isso, estava esperando somente a parte de história, só falando sobre os indígenas, sobre os colonizadores, aquela coisa toda. Aí eles colocaram esses 3 tópicos aí, que é para a gente o quê? Dar uma capotada. Não vai dar capotada, não. A gente vai conseguir responder as questões e, normalmente, essas questões, eles colocam junto com aquela parte sobre a educação, que é o último, né, item lá do edital da gente. Então, eu vou fazer uma junção para poder a gente, assim, chegar na prova tranquilinho. Beleza? Professor, aqui no nosso primeiro tópico, eu vou começar aqui, daqui a pouco eu dou um pulinho aqui, atrás, vou fazer umas observações para a gente fazer um negócio bem legal, tá certo? Professor, nesse ponto aqui, veja bem, falando-se de cultura, quando vem a cultura, esse cultivar que ele colocou aqui, deixa eu botar aqui o pincel, beleza, quando coloca aqui o cultivar, ele tá que o povo fala de fazer. Professor? E tem uma outra coisa que é relacionada à cultura que pouca gente fala e faz, que é o seguinte: quando se fala essa questão cultural, a gente pode encontrar na prova assim, cultura é a mesma coisa que patrimônio. E professor? Imagine que você está fazendo sua prova e você encontra lá uma questão falando sobre o patrimônio de Sergipe. Não caiu no edital. Opa, caiu sim. Lá está falando sobre cultura. Se falou sobre cultura, ele está falando de patrimônio. Praticamente a mesma coisa, professor? Sim. E aí o que acontece? Veja bem. Normalmente, quando nós estudamos alguma coisa sobre patrimônio, aí fala assim, patrimônio cultural, patrimônio artístico, patrimônio religioso, né, professor? Tem esse negócio? Sim, tem. E a gente pensa sempre em coisas antigas. Não é isso? Os casarões de São Cristóvão, as igrejas de Laranjeiras. Espera aí, cara pálida. Eu tenho também a questão patrimonial remanescente, atual. E tem, professor? Tem. Por exemplo, uma fotografia sua, minha, não é sua, eu sou mais antigo que você, sua. Quando você estava assim brincando na escola, quando você estava assim no aniversário, isso é patrimônio. Então, patrimônio são coisas antigas e novas. Não esqueçam disso. Essa é a maior pegadinha que tem numa prova quando se fala sobre cultura. A cultura é patrimônio é cultura e pode ser coisas antigas e coisas novas. Se você colocar somente coisas antigas, você já perdeu a sua questão. Beleza? Professor, que mais que a gente pode analisar aqui? Bom, a cultura, ela pode ser material, que é tudo aquilo que você toca, é tudo aquilo que você pega, e ela pode ser espiritual. Professor? Espírito você não toca, você sabe que tem, mas não toca. Só que é o seguinte, a gente não está falando de espiritualidade, a gente não está falando nada de... Não, tá não. A gente está falando de algumas coisas, por exemplo, quando se fala sobre religião. Religião são as fés. Quando eu digo assim, fés, por quê, professor? Eu tenho a fé católica, tenho a fé evangélica, tenho a fé espírita, eu tenho a fé candomblessista, que muita gente pensa assim, professor, e candomblé é religião? É uma das religiões mais importantes do mundo. Muçulmanismo, né, professor? Judaísmo, tudo isso aí, os ismos aí, cristianismo, tudo isso aí faz parte do quê, professor?
faz parte desse contexto. No caso do Brasil, ou você é cristão, pode ser evangélico ou católico, ou você é candomblessista ou umbandista. Na verdade, que a Umbanda já é uma religião brasileira. Mas olha só, quando ele fala dessa questão espiritual aí, é porque a gente tem aquele negócio, procissão, né, de Santo Antônio, aí a gente tem assim, Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, não se come o quê, professor? Não se come carne. Mas isso é a tradição, não é que é pecado. Ah, professor, então eu entendi. Tudo aquilo que eu posso tocar é o quê, professor? Material. As imagens das igrejas, as próprias igrejas no formato delas, estilo barroco, feito com pedras de argila, cimento feito de barro, e naquela época não tinha, né, professor, esse cimento que a gente tem hoje, né? Então, veja bem, tem que tomar cuidado com isso, mas a partir do momento que você vê uma dança folclórica, cuidado agora com duas coisas que eu vou falar para vocês aqui, ó. Por exemplo, o cara fala assim, ó, a igreja. Deixa eu colocar aqui no telão para a gente aqui. Quer ver só? Olha, se o cara colocou... Ó, ficou grande aqui, mas eu vou pegar este... Opa! Deixa eu botar aqui no pincel. Deixar aqui no azul mesmo. Mas se o camarada chegou aqui, ainda não consegui colocar. Deixa eu ver se eu mudo aqui, retorno para cá. Mas acho que é aqui, não é? Não, é aqui mesmo. Ó, pronto. Quando o camarada chega, né, aqui para você e fala este termo sozinho na sua prova. Que termo, professor? Igreja. Isso aqui. Você encontrou na sua prova igreja. O que tem? Está aqui a igreja. Aí veja. Pô, professor, igreja, ela é material, porque eu estou vendo a igreja. Na verdade, eu estou ali, estou vendo a igreja, eu posso tocar nela. Calma, cara pálida. Quando esse nome vem sozinho, isso aqui é referente à fé. Fé você não pega. Se você não pega na fé, significa o quê, professor? Que ela deixa de ser uma coisa espiritual e é chamado de imaterial. Aqui fica mais fácil de escrever. Tá certo ali? Tentei dar um exemplo ali, mas aqui, ó, é imaterial. Então, a cultura imaterial ou cultura espiritual dá nisso. Professor? Professor, teria algum outro exemplo que o senhor falou agora há pouco? Teria, por exemplo, fala-se culinária. Ah, professor, culinária é material porque a gente pega nos produtos, a gente come o produto. Não. Não, professor, não. É o modo como você faz, é a tradição de você fazer um determinado prato. Por exemplo, o cuscuz nordestino é diferente do cuscuz o quê? Paulista. Aqui é o cuscuz que a gente coloca hoje, um charque, a gente coloca um queijo coalho, ou ele puro, né, professor? Bota a sua manteiguinha, né, quando faltou a verba. Ei, lá em São Paulo, o povo costuma colocar o quê? Ovo, ervilha, milho, alface, a saladinha por cima. Fica gostoso, mas é diferente do nosso, né? Então, é o cuscuz, mas é o modo como é feito, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio aí na hora da prova, tá bom? Professor, isso aqui é para eu poder identificar o que é material e o que é imaterial. E muita gente confunde isso aqui com imemorial. Como assim, professor? Isso aqui, ó. Ó. Opa. Já até eu aqui, ó. Deixa eu apagar aqui que eu escrevi errado aqui. Botar de volta. De memória. Imemorial. Você o quê, professor? Essa questão aqui de ser o quê? Ter essa denominação, só porque tem esse I na frente de imemorial, o que acontece? Muita gente pensa que é imaterial. Não. Isso aqui abrange esses dois aqui, ó. A memória, né? É imortal. É isso que ele quer dizer. Que a cultura está para sempre. Tá ok? Então, tome muito cuidado com isso aqui na prova também, né? Da imemorial, né?
Professor, tem esse nomezinho? Pode aparecer na prova. Ele pode colocar lá um trecho de livro e vir esse nome. Aí você pensa que é o quê? Que é imaterial porque tem o I na frente. Tá certo? Isso aqui, ó, é tudo que é relacionado ao quê, professor? Tudo que é relacionado à cultura e tudo que é relacionado a patrimônio, tá? Tem horas que eu dou umas ratadas aqui para escrever aqui, mas dá certo, viu? Tudo certinho? Beleza. Agora veja. Cuidado na sua prova quando você encontrar esta questãozinha que fala a respeito sobre cultura popular e cultura de massa. Veja, ó. Professor, tem diferença? Tem. A cultura popular tem uma característica e cultura de massa tem outra. Muita gente pensa que povo é massa e massa é povo. Professor, não é a mesma coisa? Para a prova da gente, não. Não, professor, não. Pois eu pensava que era a mesma coisa, professor. Não é. Então, veja bem. Primeiro, para ser cultura popular, ela tem que ser coletiva. Como assim, professor? Coletiva. Olha aqui, acompanha com o professor aqui, ó. Tem que ser coletiva, por quê? Porque é feita por várias pessoas. É, professor? É. Ela tem que ser crítica. Professor, como assim? Esse nome crítico vem na sua prova assim, ó. Etnocêntrico. E é, professor? É. O que é etnocêntrico, professor? Crítico. E é. E para ser considerado uma cultura popular, tem outro detalhe também. Qual é outro detalhe, professor? Para ser cultura popular, ela tem que ser heterogênea. Como assim, professor, heterogênea? Heterogênea é quando ela passa a ter várias manifestações dentro do mesmo local. Não entendi ainda, professor. Ó, aqui em Sergipe eu tenho samba de coco, samba de parelha, eu tenho reizado, eu tenho São Gonçalo, eu tenho cacumbi, eu tenho guerreiro, eu tenho maracatu. Ó, eu vou enchendo os dedos aqui, ó. Ou seja, tudo isso aqui são manifestações folclóricas. São todas iguais, professor? Não, elas são diferentes, mas todas elas ensinam a gente a aprender. Função da cultura, aprender, aprendizado. Então, vários tipos. Quando eu tenho vários tipos, ela é o quê, professor? Ela é heterogênea. Vários tipos. Professor, outra coisa que eu queria saber aqui. Quando ele coloca assim, ó, coletiva, crítica, que é etnocêntrica, encontrou esse nome, etnocentrismo é crítico, né, professor? E heterogênea, porque são vários tipos, a gente acaba confundindo ela com a chamada cultura de massa, porque eu pensava que massa e povo era a mesma coisa. Não. Veja, enquanto a cultura, eu vou deixar aqui, é popular, ela é coletiva, olha a de massa aqui, ó. Ela é o quê, professor? Ela é individual. É, professor, individual. Segundo, que é a coisa mais importante, venda da cultura, ou seja, transformar a cultura em dinheiro. Não entendi, professor. O exemplo que eu dou sempre com relação a isso é o seguinte. Você, quarta-feira, dia de futebol, pronto. Na hora do Jornal Nacional e na hora da novela, só passa comercial de cerveja. Ou seja, eles usam o futebol, que é a cultura popular, para vender algum produto. Então, a partir do momento que eu uso a cultura para vender alguma coisa, porque cultura não se vende, né, professor? Não. Mas aí eu estou vendendo alguma coisa, ali já deixou de ser o quê, professor? Ali já deixou de ser cultura. E é, professor? É. Tá certo? Então, fiquem muito cuidado com esse negócio aqui, ó. Então, se a cultura envolve dinheiro, eu vou dar um exemplo, ó. Aqui, semana passada, nós tivemos uma festa muito grande aqui em Aracaju, chamada de Pré-Caju. Pré-Caju. Prévia carnavalesca, né, professor? Isso. Nós estamos em novembro, gente. Novembro é época de carnaval? Não. Carnaval é o quê? Fevereiro, março, né? Em alguns casos aí em janeiro, mas nesse período, vamos colocar fevereiro, tá certo? Ali é o período. Então, o período que ocorre a festa é popular. Se é uma prévia carnavalesca, se é uma festa carnavalesca fora de época,
Ela descaracterizou. Se é uma festa para ganhar dinheiro, então aí pronto, ela deixou de ser totalmente popular e virou cultura de quê, professor? De massa. Professor, outra coisa. Qual é o principal meio de comunicação que nós temos hoje? A internet, professor? Não, é a televisão. Cuidado que essa é a maior pegadinha que nós temos hoje. É, professor? É. Aí o que acontece? Veja bem, quando você coloca essa questão, né, da televisão, é lembrar que a televisão, ela acaba gerando no cidadão isso aqui, ó. Alienação. Você fica alienado, fica doidão. Caramba, eu quero comprar aquele negócio, velho, aquele telefone é massa, olha, aquela roupa, nem cabe em você. Aquele telefone nem tem no Brasil. E você fica doidão para comprar aquele negócio ali, né? Dizendo que aquilo vai ajudar nos seus estudos. Não vai. Não, professor, não. Você vai ficar tão impressionado com aquilo que você vai usar para outras coisas, menos para o que você usou, comprou. Tá certo? Então, quando eles tentam vender cultura na forma de dinheiro, isso deixa de ser cultura popular e vira cultura de quê, professor? De massa. Atenção. Se eu viso somente ganhar o quê? Dinheiro ali, enquanto aqui eu tenho vários tipos no quê, professor? Eu tenho vários tipos na popular, aqui eu só tenho um tipo só que é ganhar dinheiro. Então, ela passa a ser homogênea. Tá vendo só? Viu a diferença? Então, vamos lá. Se cair na minha prova, então, professor, cultura popular, eu vou até fazer o seguinte, ó. Para ser cultura popular, primeira coisa, tem que ser coletiva? Sim. Tem que ser crítica? Tem, mas com esse nome aqui, ó, etnocêntrico. E por ser vários tipos, ela é o quê, professor? Ela é heterogênea. Por ser de massa, ela é individual, ela vende o quê, professor? Envolve dinheiro. Tipo assim, ó. A festa de tal cidade fora de época. Veio esse nome fora de época, já sabe que não é mais cultura popular, é cultura de massa, né, professor? Exatamente. E se ela visa somente ganhar dinheiro, ela é homogênea, porque ela foi criada por uma pessoa que enche os bolsos, né, professor? Isso. Deixa eu voltar aqui para a cor original aqui da coisa, tá certo? Professor, voltando para cá. Pronto, deixa eu... Aí, pronto. Voltando para cá. Vamos dar uma treinada nesse negócio? Bora. Veja. Aqui eu tenho 5 tipos de patrimônio, né, professor? Isso, olha aqui, ó. Tem a letra A, tem a B, tem a C, tenho a D e tenho a E, tá certo? Aqui é só um treino. Vamos treinar aqui para saber o que é o que aqui, tá certo? Aqui, gente, ó, apareceu a imagem de Jesus Cristo. Ah, professor, aí é cultura imaterial, né? Não. Aqui é cultura material. Ele está mostrando a estátua de Cristo. Imagem. Certo? A imagem, né? A estátua, tá certo? Pronto. B. Pelourinho. Aqui o nome, Pelourinho. Ali em Salvador, né, professor? Exatamente. Ele está mostrando as casas. Ele não está mostrando aqui o significado do Pelourinho, mas ele está mostrando somente as casas. Professor, é material também. É. Bota aí o M, bota. Certo? Terceiro, aqui, ó, letra C. Professor, tem aqui escrito Bumba Meu Boi. Isso aí é o quê, professor? É material porque o povo está dançando? Não. Se é uma dança folclórica, aqui ela passa a ser imaterial. Repare que eu estou colocando o M, né? Material, imaterial e tal. Cataratas do Iguaçu. O professor faz parte do patrimônio? Faz, por exemplo, a ponte Aracaju Barra dos Coqueiros é o quê? É ponte. Ela é patrimônio. Ponte Aracaju, vamos colocar assim, Itaporanga da Ajuda, tá certo? Ali também é patrimônio material, né, professor? Então, cataratas também vai ser material. E mesmo que a coisa não seja aqui de Sergipe, quer dizer, Cataratas do Iguaçu não é, tal. Esfinge de Gizé, lá no Egito, olha, na cada gota serena, depois de Canindé, né, professor? É, aí veja, tá mostrando a esfinge aqui, feito de pedra, aqui, ó, as pirâmides, tá certo? Então, isso aqui é matéria, é material. Vamos treinar desse jeito. Teve dança, é imaterial. Teve religião, é imaterial. Porque tem fé, né, professor? Isso. Agora, teve estátua, teve casa, ó, os casarões, teve qualquer coisa que represente materialmente aquilo, aí represente materialmente. Então, você pode
colocar na sua prova como material. Beleza? Professor, vamos para frente um bocadinho? Vamos para frente um bocadinho aqui. Eu acompanho o professor. Bora treinar. Olha, tem a questão número 2. A questão número 2 tem assim. O conceito antropológico de cultura define o termo como o quê? Primeira coisa, atenção para a primeira dica. Ó, eu gosto de explicar assim, ó. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se consigo, ó. Marcar aqui. Bora marcar aqui. Opa! Consegui? Consegui. Antropológico já está dizendo. Antropo é o quê, professor? Antropo é homem. E professor, é homem. Quando ele vem o nome cultura sozinho, você encontrar isso aqui é o quê, professor? Cultura popular. E professor, é. Quando ele vem sozinho, lá na sua prova, isso aí é chamado de cultura popular. Deixa eu colocar no telão. Aí, agora sim, é popular, tá certo? E aí, o que acontece, professor? Vamos lá aqui com o professor. Eu gosto de trocar aqui, ó. Por quê? Veja. Se é popular, ele está colocando assim, ó. Um elemento que aproxima os homens dos animais. Primeiro, esse elemento cultura não tem este elo aqui, ó. Não. Não, professor, não. Segundo, é uma função orgânica do... Professor, o que é orgânica? Quando você sua, quando você vai ao banheiro fazer o número 1, número 2. Isso é função, não tem nada a ver, né, professor? Não, não. C, é um elemento que garante a homogeneidade dos povos? Opa! É essa, né, professor? Não. Para ser cultura popular, não pode ser o quê? Homogênea. Ela tem que ser o quê, professor? Ela tem que ser heterogênea. É, professor? É. Letra D. É um traço distintivo do homem, olha aqui o antropo, mas que não é homogêneo. Se não é homogêneo, ele vai ser o quê, professor? Heterogêneo. E você marca a letra D e fica feliz para sempre. Capacidades e hábitos esquecidos. A cultura não é esquecida. A cultura está sempre em quê, professor? Ela está sempre em transformação, certo? Está sempre em transformação. Então, veja vocês. Essa primeira questão que nós analisamos aqui, né, professor, que eu coloquei aqui para vocês, observe que até mudei a cor do pincel para a gente poder aqui, ó, trabalhar legal. Para você conseguir identificar, né, professor, que tipo de cultura é essa, onde se ela é homogênea, se não é, o tipo de transformação que ela faz ou não faz, e cuidado com as palavras. Por quê? Porque a Selecom ela vai trabalhar justamente com esse jogo de palavras aqui. Então, ficou o quê, professor? Letra D de dado. Vamos aqui, professor, à terceira questão. Vamos aqui à terceira questão. Ela coloca assim, ó. Tendo como referência as reflexões sociológicas de colonialismo e suas relações com o conceito cultura, é correto afirmar que aquele sistema político visou o domínio e a exploração das Américas e ensejou um tipo de conhecimento sobre as populações americanas que... Aí você, eita, professor, está muito técnico esse negócio aí para eu poder o quê? Responder. Não, vamos usar o quadrante novo? Bora, olha aqui, ó. Primeira coisa, se ele falou a respeito disto aqui, né, professor? Deixa eu deixar direitinho aqui a caneta, ó. Se ele falou a respeito do quê, professor? Dessa questão colonial, aí deixa eu até mudar aqui para ver se dá certo. Ó. Vai dar certo. Se não der, a gente volta para lá. Voltei. Veja. Como ele falou a respeito de quê, professor? Sobre essa questão aqui do colonialismo, tá? Que eu já escrevi, mas tem espaço aqui para a gente escrever. Ele está falando sobre o conceito de cultura, quando se fala o quê? Do sistema político. Não entendi ainda, professor. Veja. Quem morava aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses?
Professor, não é mais índio, não, é indígena. Calma, que é só para a gente entender o que o professor quer explicar para vocês. Depois chegaram quem, professor? Os portugueses, que a gente fala assim de forma... os brancos. E por último chegaram quem, professor? Os africanos. Quando eu falo de brancos aqui, eu posso falar na minha prova europeu, professor? Eu posso falar português, eu posso falar espanhol, eu posso falar francês, eu posso falar holandês. E professor? Agora, o que eu quero que você observe é o seguinte: tem os indígenas, tem os europeus, os brancos e os africanos. O que é que tem, professor? Para eu responder corretamente, para que eu possa responder corretamente a questão, não posso separar as etnias. Como assim, professor? Toda e qualquer questão que fala sobre formação cultural do Brasil, ela é formada pelo indígena que morava aqui, pelo português, pelo branco, né, que veio para cá, né, o holandês, francês, e o africano que veio trabalhar aqui, né? Aí o que acontece? Toda questão que fala de formação tem que trazer essas características. Observe. Para ser cultura, não pode ser denominado etnocêntrico. Isso aqui já está errado. Tem que ser denominado. Por quê, professor? Para ser cultura, ela tem que ser crítica. Pode ser denominado de massa? Não. A gente está falando daqui, professor, da formação cultural, né? Então, da coletividade, não é isso? Então, não é de massa. Teve as culturas indígenas como referência. Tá certo, professor? Não. O senhor não botou índio aqui? Não. Para estar certo tem que ter índio, branco e africano. Senão está errado. Um só não pode. Não, professor, não. Um só não pode. D. Teve a cultura africana como... Também não. Aqui só tem um só. Agora, veja. Legitimou a cultura europeu, o europeu, sobre a população indígena, tá aqui, e a africana. Tem as três, gente? Tem. Marca E. Tá vendo só? Não tem dificuldade nenhuma. A gente pensa, rapaz, eu vou me lascar nessas questões. Não vai, não. Se ele falar de formação populacional, você só vai pegar os três. Quem são os três? Índio, branco e o preto. Pega os três, que é a formação da etnia brasileira. Juntou os três, você acerta a questão tranquilamente. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais uma coisa para comentar aqui com vocês. Tem. Olha aqui, tem um espaço grande. Eu coloquei aqui uma tabelinha das principais manifestações, já baixar aqui um pouquinho, populares em Sergipe, Bacamarteiros, batalhão, batucada, cacumbi, cavalhada, chegança, guerreiro, parafuso. Aqui é só para você identificar os nomes. Professor, é muito nome. Eu sei, aqui é um esforço que você vai ter que fazer e não tem jeito. Primeiro, todas essas manifestações são folclóricas. Se elas são folclóricas, elas são imateriais, imomeriais, né, professor? Aqui também. Professor, é bom ler? É. Por quê? Porque ele pode colocar tipo assim, quer ver só? Lá no Largo da Gente Sergipana, eu tenho um boi lá. Aí você vai pensar assim, quer ver? Olha, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Você pode pensar isso aqui, Bumba meu boi, como tem aqui, tá vendo só? Só que eu vou te contar uma coisa que vai te deixar um pouquinho triste. O que é, professor? Nós não temos Bumba meu boi aqui em Sergipe. Não, professor, não. A manifestação que aparece ali com o boi é o reizado. É, professor? É, por quê? Jesus nasceu numa manjedoura, onde tinha um boi, né? A gente está chegando no Natal agora, tem um bocado de presépio, sempre tem um boizinho ali, né? Tira o boizinho para Nossa Senhora poder dar a luz a Jesus Cristo, né? Então, a figura do boi é essa. Nada a ver com o Bumba Meu Boi, que tem uma história parecida, mas não é aqui de Sergipe. E para você não sentir muita dificuldade, eu trouxe aqui duas questõezinhas para você conseguir identificar sobre a cultura, né, professor, e a educação de Sergipe. Veja, a um tem assim, Os movimentos muito sensuais parecem mais jogo de conquista. Não é à toa que os homens se vestem com saias, fitas coloridas e colares. Apesar de louvar um santo católico, se você se ligar nisso, porque você está se ligando no texto, veja.
A dança lembra movimentos e rituais afros, mais uma vez, isso fica comprovado também na letra das músicas. Um dos versos mais conhecidos diz: Vosso reis pediu uma dança, é de ponta de pé, é de calcanhar, onde mora vosso reis do Congo. A caixa é tocada pelo patrão, homem vestido de marinheiro. O grupo dança a festa religiosa, pagamento de promessas, características da manifestação denominada. Aí você fala, perdi uma questão. Perdeu não. Se você não teve tempo de estudar essas manifestações que tem naquela tabela que tem ali em cima, mas você tem que ter a malícia para responder. Por isso que a gente está aqui dando essa dica para você. Ó, Santo Católico. Qual é o único aqui que tem um nome de santo? Acabou-se. Tá vendo só? Professor, tem que treinar isso só. Do jeito que você está treinando português, do jeito que você está treinando história, do jeito que você está treinando matemática, do jeito que você está treinando informática. Tá vendo só? Pega essa dica aí que o professor passou agora, que isso aí vai ajudar bastante vocês. Vou roubar 1 minuto para responder a última, hein? Bora lá. Fundador do condorerismo. Professor, outra palavra que eu nunca ouvi falar, professor. Calma. Brasileiro e chefe da Escola do Recife, mais importante movimento intelectual da segunda metade do século XIX, passou em escada Pernambuco. Professor, peraí. O senhor já falou disso aqui em aulas. Aqui, já. Escola do Recife e Sergipe, representado por um camarada chamado Tobias Barreto. Principal líder, né, professor? E Silvio Romero também. Gomecinho do Bessa. Só que movimento intelectual de segunda metade do século passou escada Pernambuco, na cidade de Escada, possuía uma tipografia para fazer livros, a qual editava periódicos que redigia em alemão, o Deutscher Kampfter, o lutador alemão. O mestiço de Sergipe, como ele mesmo se declarava, prestou concurso para professor da Faculdade de Direito. O texto refere-se ao quê? Primeiro, professor, Tobias Barreto, mãe preta e pai branco. Então, ele era mestiço, né? Porque se você bater um Google aí e botar Silvio Romero, vai aparecer um cara brancão, né, professor? Então, nesse caso aqui, eu posso marcar a letra E, Tobias Barreto. Olha, para isso, para você ter essa tranquilidade de responder junto com o professor aqui, você tem que ter um tempinho para ler. Pega assim no Google aí mesmo, não precisa ir atrás de nada, pega no Google, bota assim, Escola do Recife, vai aparecer esses nomes aqui, ó, Tobias Barreto, Silvio Romero, Gumecindo Bessa, Oswaldo Aranha, não é sergipano, Oswaldo Aranha, tá? Você só vai focar lá os sergipanos, principalmente esses 3 que eu mencionei agora há pouco. Beleza, então? Gente, ó, deixa um abraço para vocês, roubei 3 minutinhos. Próximo encontro, não perca que tem mais coisas importantes para a gente. Beleza? Um abraço, até lá. Tchau.